Quer saber uma verdade dura, mas libertadora? O mundo não liga tanto assim pra você. Ou o quê? Você acha que é a única pessoa que tá sofrendo? Que é a única pessoa no mundo que tem problema? Que tudo de ruim que acontece no universo só acontece com você? Ou melhor, você acha que a vida deveria ser um morango, um moranguinho, um danoninho e não deveria existir nenhum contratempo pra você e que o mundo deveria ser um lugar feliz? Deixa eu te contar uma coisa. O mundo, ele não se importa com quão triste a sua história é. O mundo não se importa o quanto você sofreu, o quanto que a vida foi injusta com você, o quanto que você queria ter tal coisa, mas você não tem, o quanto que aquela pessoa fez mal pra você. O mundo não tá nem aí pra isso. Quer saber por quê? Porque o mundo não vai parar por sua causa. Você pode achar que eu tô sendo meio dura nessas palavras, mas a gente tem que falar a verdade aqui. E vocês sabem que nesse canal eu sou 100% comprometida com a verdade. E a verdade é a seguinte: eu adoraria vir aqui falar pra vocês que o mundo é um lugar paz e amor, que todo mundo se ama, que todo mundo quer ver o seu bem, que todas as pessoas são amigas, que todas as pessoas querem te ajudar, que todas as pessoas são pessoas ótimas de coração. Mas você sabe que se eu falasse todas essas coisas, eu estaria mentindo pra vocês. Porque a verdade é bem diferente dessa. A realidade é que as injustiças acontecem a todo momento. E se você não estiver preparado pra se defender do que pode acontecer com você, se você não souber como se posicionar, você se torna um alvo fácil. E as pessoas provavelmente vão se sentir na liberdade de passar por cima de você. E isso eu digo em todos os ambientes possíveis, seja no mercado de trabalho, nos seus relacionamentos amorosos, nos relacionamentos até com amigos, familiares, muitas vezes. A verdade é que se você não aprender a se defender, você tá fadado a ser uma vítima pra sempre. Pode não ser agora, pode ser que você ainda não tenha passado por uma situação de estresse, em que você foi testado a paciência, por exemplo. Mas alguma hora essa situação vai chegar. E quando ela chegar, você vai estar preparado pra se defender, pra se posicionar, pra dizer a sua verdade, pra bater no peito e poder encarar isso? Se você é um adulto já, em algum momento da sua vida, você vai ter que passar por algum perrengue. E aí, quando você passar por esse perrengue, você vai saber se defender? Se você passar por uma situação desconfortável, injusta, foram injustos com você, o que você vai fazer? Se você não souber como se defender nessa situação, acredita em mim, as pessoas vão passar por cima de você que nem um rolo compressor, infelizmente. Eu não queria que fosse assim, gente, mas a realidade do mundo é essa, porque muitas pessoas ainda estão presas a crenças, paradigmas extremamente cruéis em relação a elas mesmas, inclusive, e isso acaba muitas vezes afetando as pessoas ao redor, que nada tem a ver com as situações que essas pessoas estão enfrentando. Então, eu volto a repetir, você sabe se defender? Você sabe se posicionar? Há um tempinho atrás eu passei por uma situação bem desagradável, e inclusive ela me motivou a gravar esse vídeo, justamente porque eu acho que a partir dessa situação eu consegui aprender algumas lições bem valiosas. E eu acho que tem tudo a ver com o tema central desse vídeo. Como vocês sabem, eu fiz faculdade de psicologia, e para fazer faculdade de psicologia é obrigatório você fazer alguns períodos de estágio. Sim, infelizmente. Claro. É muito legal fazer estágio, você aprender, mas todo mundo sabe que a realidade do estagiário é ser tratado de forma geral meio mal, meio como se, não, peraí, ele é só o estagiário, deixa ele de lado. Dito e feito, o meu estágio que eu acabei participando tinha supervisoras bem difíceis, vamos dizer assim, vamos colocar nessas palavras, né? Eu sempre fui muito dedicada a esse estágio, mas nada estava bom o suficiente. Eu entregava todos os trabalhos no prazo, eu chegava no horário certo, eu sempre estava disposta a aprender, a perguntar a forma como elas queriam que eu entregasse as coisas. Eu sempre tive uma personalidade muito compassiva, então eu dava o máximo para tornar um ambiente agradável. Porém, infelizmente, essas pessoas gostavam de exercer uma autoridade disfarçada de profissionalismo. Eu não sei se você já passou por essa situação, mas isso é bem comum de acontecer. Muitas vezes, quando as pessoas são colocadas em posição de poder e essas mesmas pessoas passaram por situações em que elas foram submissas a vida toda, elas invertem os papéis e acabam se tornando autoritárias em demasia, ou seja, de uma forma totalmente não saudável e de uma forma exagerada. Essa é a minha hipótese do que pode ter acontecido nesse caso, porque existiu um prazer por parte delas de pisar nos estagiários,
de certa forma. De criticar, de dizer que não estava bom bastante, de falar que deveria ser desse jeito, não desse, por que você não fez assim, por que tal, enfim. E assim, gente, pra vocês não acharem que é apenas a minha visão, eu não tava sozinha nesse estágio, então tinha outras estagiárias comigo que também compartilhavam da mesma opinião, de que aquele ambiente era tóxico, de que aquelas pessoas eram desagradáveis. Essas outras pessoas também sofriam com a situação. As cobranças eram exageradas, as críticas eram constantes, e se você cometesse um único erro, parecia que você não estava à altura das expectativas do que elas queriam que você fizesse. Enfim, caótico. Mas teve um dia que a coisa foi além. Eu fui chamada às pressas para uma reunião e quando eu entrei lá na sala que elas pediram, eu já notei que o clima estava um pouco estranho. Que tinha alguma coisa que tinha acontecido, enfim. Uma delas começou a falar e disse que meu trabalho estava comprometido porque eu não tinha feito algumas tarefas, etc, etc. E na medida que elas foram falando e pontuando as coisas que elas não gostavam, eu fui ficando calma, respirando e calculando na minha cabeça o que eu ia falar posteriormente. Estavam me acusando de negligência, de não ter cumprido os prazos, as expectativas do que foi solicitado, enfim. Eu fiquei meio atônita, sem saber o que fazer um pouco, confesso, mas ao mesmo tempo eu tive muita raiva, porque eu sabia que eu tinha feito tudo certo. Eu tava fazendo meu trabalho com empenho, eu tava fazendo o que me foi solicitado. Então assim, não tinha motivos para elas fazerem isso. E eu não podia apenas ficar em silêncio e deixar elas falando coisas que não faziam sentido nenhum. Foi aí que eu respirei fundo e eu falei, eu sei que tá tendo um mal entendido aqui, provavelmente, mas eu gostaria de dizer que eu tenho tudo registrado. Eu posso mostrar que eu cumpri tudo como foi solicitado, e eu ainda completei dizendo, eu acho que vocês pontuam todos os erros dos estagiários e se esquecem que esse é apenas um estágio e não um trabalho de carteira assinada. Que esse é apenas um estágio e não um trabalho de carteira assinada. E foi aí que elas ficaram meio desconcertadas, eu diria. Elas não estavam esperando que eu fosse responder à altura e muito menos que eu tinha evidências para aquilo que elas estavam falando, que eu poderia rebater elas e todos os argumentos que elas traziam. E elas tentaram argumentar um pouco mais, mas para todo argumento que elas traziam, eu rebatia os argumentos trazidos cordialmente, obviamente, porque eu sou uma pessoa muito educada e muito calma diante dessas situações. Mas chegou o ponto delas não terem mais o que dizer. Elas ficaram mudas. Porque não tinham o que dizer. Tava tudo documentado, tava tudo registrado. Os argumentos que elas traziam não condiziam com a verdade. E isso que eram duas pessoas contra uma, o que já é um pouco de coação e injustiça, ao meu ver. E o melhor foi que depois disso tudo eu relatei toda essa situação para minha supervisora aí da faculdade e ela ficou do meu lado, ou seja, já existiam questões com esse local, vamos colocar assim, e ela prontamente me defendeu sabendo que eu estava correta na minha forma de me posicionar. E é esse o ponto que eu quero trazer para vocês. Se eu não tivesse me defendido naquela reunião, se eu não tivesse provado que eu estava fazendo o meu trabalho corretamente, eu teria uma chance altíssima de perder aquele estágio. E essa situação, apesar de ter sido extremamente desgastante e tensa, me fez aprender duas lições muito importantes. Primeira delas, a importância da organização e de deixar coisas registradas ainda mais no ambiente de trabalho, porque dessa forma, contra fatos não há argumentos. E segundo, e mais valiosa, que é o tema desse vídeo, a importância de se posicionar e de se defender quando você está passando por uma situação injusta. A moral dessa história é clara, se eu não tivesse tido a coragem de me posicionar, de me defender, eu teria sido completamente engolida por essa situação. Até porque era uma situação bem difícil de se posicionar perante duas pessoas que são superiores e estão argumentando, né, criticando a forma que você realiza o seu trabalho, então assim, não é uma situação muito fácil. E a questão com todo esse exemplo que eu quero trazer é que no mundo real não basta você ser competente, você precisa ser estratégico, você precisa se defender, porque se alguém um dia vier tentar te derrubar, a única coisa que vai te salvar é a sua verdade e a sua capacidade de se defender. Então toda vez que você se encontrar numa situação difícil, você precisa utilizar a sua capacidade de defesa. Porque existem momentos em que ninguém vai fazer isso por você. Você vai precisar aprender a se posicionar sozinho ou sozinha. Talvez se você tiver sorte, pessoas próximas possam te acolher em momentos difíceis, possam te ajudar, possam ser suas amigas e até te ajudar na sua defesa. Porém, existem momentos em que você vai estar sozinho. E nesses momentos você sabe se defender, você sabe se posicionar, você sabe defender a sua verdade. Eu, particularmente, já sofri muito na vida antes de aprender essa habilidade de se posicionar. Como vocês sabem, porque eu já fiz vários vídeos sobre isso, relatando sobre a minha vida, né?
e a minha personalidade, eu sempre fui uma pessoa excessivamente boazinha. Pessoas boazinhas geralmente estão tão preocupadas em agradar o outro que elas acabam muitas vezes não desenvolvendo a habilidade de se posicionar, de se defender nas situações que acabam acontecendo com elas. E, infelizmente, ao longo da minha vida, eu já deixei incontáveis vezes pessoas passarem por cima de mim, simplesmente pelo medo de ser desagradável. Pessoas agradáveis, elas são compassivas. Geralmente, elas são educadas, elas não gostam de conflito, e é por isso que elas deixam as outras pessoas passarem por cima delas. O problema é que no mundo não existem apenas pessoas compassivas e agradáveis, existem pessoas que estão dispostas a passar por cima de você e não ligam pra nada, como no meu exemplo. E o mundo, como você já deve ter percebido, não é um danoninho. Grande parte das vezes ele é amargo e ele exige de você um posicionamento. Foi só quando eu comecei a estudar psicologia, que eu comecei a fazer terapia, que eu comecei a aprender a me defender. E muito cuidado, quando eu falo aprender a me defender, eu não tô falando virar uma pessoa na defensiva. Você não precisa ter 5 pedras na mão e andar com elas a todo momento. Você pode baixar a sua guarda. O que eu tô falando é que você precisa ter essa força, essa disponibilidade de se defender caso isso seja necessário, caso a situação peça. Uma vez eu vi um vídeo de um psicólogo que falou exatamente isso, que foi muito interessante. Ele disse que é necessário que a gente tenha a capacidade de ser monstro, de saber nos defender, de saber nos posicionar. Não ser monstro no sentido cruel da palavra, né, de passar por cima das pessoas, mas é aprender a ter essa habilidade para aí sim controlar ela e utilizar apenas nos momentos em que é estritamente necessário. Então, por exemplo, eu já dei esse exemplo aqui. Um lutador de MMA, ele não vai sair socando todo mundo na rua, até porque ele não precisa fazer isso. As pessoas já olham para ele, sabem que ele é perigoso. As pessoas não vão mexer com ele. Mas ele tem essa capacidade de ser agressivo se for necessário. Então é mais ou menos assim. Eu demorei a entender que as coisas que a gente conquista na vida, muitas vezes a gente não consegue através da passividade. A gente consegue através do posicionamento, defender os nossos ideais, os nossos direitos. É muito importante que a gente aprenda essa habilidade. E se você é que nem eu, talvez você não tenha essa habilidade tão desenvolvida assim. No meu caso, ainda estou desenvolvendo ela. Não sinto que eu sou uma pessoa que plenamente é capaz de se defender em todos os momentos. Eu acho que não é nem esse o ponto do vídeo. O ponto do vídeo é você se tornar capaz de se defender, capaz de se posicionar. E se você era que nem eu, provavelmente você tem dificuldade de se posicionar, de se defender. E agora você está se perguntando, como eu posso aprender essa habilidade? A primeira coisa crucial para vocês entenderem, e que eu aprendi também, é que as pessoas só vão continuar a te desrespeitar se você continuar deixando que elas ultrapassem os limites que você colocou. E por mais que seja difícil de aceitar, o problema não está nas outras pessoas, e sim na sua falta de limite, ou na sua incapacidade de ser firme em relação a eles. Por exemplo, vamos dizer que você tá muito chateado com o seu amigo e você ficou magoado com ele porque ele faz piadinhas de mau gosto que você se sente ofendido. Em vez de dizer pra ele isso, em vez de se posicionar, você prefere ficar amargurado, você prefere ficar ressentido, sei lá, no intuito de esperar que ele se toque alguma hora. Isso é a coisa mais covarde que você pode fazer, porque aquela pessoa, por mais que ela esteja fazendo algo que você não goste, talvez ela nem tenha conhecimento de que ela esteja te machucando, por exemplo. E além disso, pior, ela vai continuar ultrapassando esses limites que você não impôs, justamente porque você não impôs eles. E o pior de tudo, essa pessoa vai continuar pisando em cima de você porque você não estipulou os limites que você deveria estipular para essa pessoa não continuar fazendo isso. Eu sei que no fundo a gente quer ser amado, a gente quer ser respeitado, a gente quer que todo mundo à nossa volta goste da gente. A necessidade de agradar, de ser gostado é quase instintiva, principalmente para aquelas pessoas que gostam de ser agradáveis, que têm isso como parte da personalidade delas. Eu te entendo. Porém, a realidade é dura. Você pode ser a pessoa mais legal do mundo, você pode tentar agradar a todos à sua volta, porém, isso não vai te proteger das outras pessoas serem perversas com você, por exemplo, ou passarem por cima de você. É você que tem que estipular esses limites. E muitas vezes isso envolve a coragem de ser desagradável.
Porque não é agradável ficar impondo limites. Por exemplo, quando a gente tem que educar uma criança. Não é agradável você colocar limites, colocar ela de castigo, mas isso vai ser importante para a criança, para o desenvolvimento dela, para ela se tornar um adulto melhor e educado, enfim. Então, da mesma forma, você precisa ensinar os outros como você gostaria de ser tratado. Não no sentido de domesticar outra pessoa, mas assim, de certa forma é um condicionamento. Se você ensinar para as pessoas que você não se importa de ser passado por cima, ou passada por cima, adivinha o que vai acontecer? Exatamente, as pessoas vão fazer isso. Porque se você não tem limites claros, você se torna um alvo fácil para aquelas pessoas que estão mal intencionadas, ou que querem, de certa forma, abusar de você. E sério, gente, eu aprendi isso da maneira mais difícil possível, que foi nos ambientes de trabalho, né? Mas eu acredito que as situações que a gente encontra na vida, que a gente se depara na vida, acabam se tornando lições que a gente precisa aprender e passar por elas. Então eu acredito que essas situações aconteceram comigo justamente para eu desenvolver ainda mais a minha resiliência e a minha possibilidade de me posicionar diante das situações que são injustas. Porque no fundo, a gente só vai aprender isso testando isso, colocando limites nas pessoas que passam por cima da gente, no ambiente de trabalho, nos relacionamentos, etc. Eu sempre fui uma pessoa que eu preferi não me posicionar, não entrar em brigas, ser mais passiva diante das coisas, mas ao longo do tempo eu fui descobrindo que eu ia perder muita coisa por ser assim, que no caso eu ia perder o direito dos meus direitos. Porque eu não me posicionava, eu não me defendia, e se eu não me defendia, quem é que iria me defender? Como eu disse, muitas vezes existem pessoas que podem estar à sua volta, que podem te defender, mas será que essas pessoas vão estar para sempre na sua vida? E se você estivesse sozinho numa situação, você seria capaz de se defender, de se posicionar? E o mais surpreendente de tudo foi perceber que ao longo do tempo em que eu fui me transformando e começando a me posicionar mais, as pessoas começaram a respeitar de fato os meus limites. Porque a gente não pode esperar que o outro faça algo se a gente não se posiciona como alguém que merece ser tratado daquela forma que a gente deseja ou merece receber tal algo. Então, o que eu tô querendo dizer é que você não pode esperar que o respeito aconteça naturalmente, caia do céu. Não é assim que as coisas funcionam. Muitas vezes você vai ter que colocar o pé na porta. Muitas vezes você vai ter que se posicionar. Muitas vezes você vai ter que enfrentar situações desagradáveis. E eu acho que isso tem muito a ver também com a questão da procrastinação que eu falava pra vocês nos outros vídeos. Não tem a ver exatamente com esse tema, mas tem de certa forma. Porque eu sempre me considerei uma pessoa muito procrastinadora e tinha a ver com isso, com o fato de não querer enfrentar a situação. Então assim, enfrente a situação. Sabe? Tenha compostura. Assuma que você vai resolver aquilo, que você vai colocar aquele limite, que você vai ter aquela conversa, que você vai dar aquele ponto final. Porque é assim que você vai se defender, que você vai lutar por si mesmo, por si mesma. E não deixar que os outros pisem em você. E mais uma vez, se você é uma pessoa que gosta de ser agradável, no começo não vai ser fácil. Não é fácil, porque você vai estar mudando a sua forma de ser e de agir no mundo. Mas depois que você começa a introjetar isso como sendo parte da sua verdade, da sua forma de ser, acontece uma coisa maravilhosa, que é o que eu disse pra vocês. As pessoas começam a de fato te respeitar de verdade. E aí você começa a perceber que você vai ser gostado não apenas pelo fato de agradar todo mundo, mas pelo fato de você saber os seus limites, de você gostar de si mesmo. E a partir disso, você vai inspirar os outros a gostarem de você também. Essa é a essência do respeito. A gente não respeita pessoas que não respeitam a si mesmas. É impossível. Como é que você poderia fazer isso? Então, se você quer ser respeitado, se você quer ser confiante, todas essas coisas que eu sei que vocês querem, vocês têm que aprender também a se defender, a se posicionar. Você tem o direito de ser quem você é. Você tem o direito de não agradar a todo custo. E se você não aprender a fazer isso, se você passar a sua vida toda tentando agradar a todo mundo, você que vai se perder no final. Então essa é a lição mais importante que eu aprendi. Aprender a colocar limites e se manter firme com eles até o final. Outra lição muito importante que você tem que aprender para conseguir se posicionar, para conseguir se defender, é aprender a arte da argumentação. Isso a gente sabe que os advogados, as pessoas que lidam com comunicação, elas são mestres nisso. Porque o que acontece? Isso acontece, infelizmente, muitas vezes. A pessoa tá certa, a pessoa tá com consciência limpa, ela fez tudo certo, ela não fez nada de errado, porém, por ter dificuldade na comunicação, na forma de se expressar, ela acaba perdendo o argumento, perdendo a
chance dela de se explicar, de se defender, justamente porque ela não domina essa arte da retórica. Ao mesmo tempo, existem pessoas que são extremamente equivocadas, que estão erradas numa situação, porém que dominam a arte da retórica muito bem. E essas pessoas normalmente acabam vencendo a discussão. Então a importância de você aprender a argumentar é porque se você for uma pessoa boa, se você for uma pessoa que tem o seu ponto, que você tá certa numa situação, vai ser uma injustiça com você mesmo você não conseguir defender o seu ponto de vista. Porque assim você vai dar margem para outra pessoa que tá mal intencionada de vencer a discussão, mesmo quando ela não está correta a respeito de uma situação. Então a importância de aprender a arte de argumentar, de ter raciocínio lógico, de apontar as evidências corretas é muito importante para a gente chegar numa conclusão a respeito de uma situação. Até porque, gente, o intuito desse vídeo não é falar que você tem que se posicionar, bater boca, se defender, ganhar. Não é sobre isso. É você aprender a entrar em consenso com as pessoas. Não deixar que as outras pessoas passem por cima de você, você deixar de ter ressentimento porque aquele dia você não conseguiu se defender. Isso acontece muito também, eu lembrei de uma situação que... Sabe quando você tá discutindo com um amigo ou com, sei lá, com namorado ou qualquer pessoa, e aí você acaba lembrando dos argumentos depois no banho ou depois que a discussão já acabou? Isso acontece muito. Por que isso acontece? Porque as pessoas, quando elas estão no calor da discussão, elas não conseguem se manter calmas e não conseguem utilizar a arte da retórica de forma clara, de forma que beneficie elas. Então aqui eu não tô falando para você bater boca, para você... Isso não é defesa, ao meu ver. Defesa é você utilizar argumentos e evidências concretas que sejam realistas com os fatos, né? Com as situações que estão acontecendo. Então entenda que a comunicação é uma das armas mais poderosas que você pode ter. E se você não souber utilizar a comunicação, você vai ser facilmente engolido. Não adianta você estar certo se você não consegue explicar o porquê que você está certo. Não adianta você ter provas se você não consegue apresentar elas de maneira convincente. Ser assertivo, ser calmo ao expressar suas ideias é o que vai fazer a diferença. Confie em mim. E a sua capacidade de se comunicar bem é o que vai garantir que você deixou a sua mensagem. Eu não tô falando que vai garantir que você vença a discussão, até porque a gente tem que estar aberto à possibilidade da gente estar errado também. Mas o que eu tô falando é que você vai conseguir expressar o seu ponto de vista. E isso é uma habilidade super importante em todos os setores da vida. Talvez você esteja achando esse vídeo um pouco vago, ou que ele não vai te ajudar, mas pense bem, em todas as áreas da vida a gente precisa se posicionar. E quantas coisas a gente poderia ganhar a mais que a gente acabou não ganhando ao longo da nossa vida se a gente tivesse aprendido a se defender. Quantos desentendimentos a gente teria evitado? Quantas brigas teriam deixado de acontecer? Ou até oportunidades maiores, talvez você brigou, sei lá, com um namorado, um ex-namorado no caso, ou desfez um casamento, né, se divorciou justamente por não ter essa capacidade de se comunicar. E o problema poderia ser resolvido, por exemplo, até no ambiente de trabalho também. Então entendam que é valiosa essa informação que eu tô trazendo para vocês. A importância de se comunicar para conseguir se defender, para conseguir se posicionar e manter uma cordialidade diante das relações. Como eu disse, essa habilidade de argumentar vai muito além de apenas falar bem. Isso tem a ver com raciocínio, tem a ver com ter evidências que apontem que o que você tá falando tá certo. E também exige muita confiança no que você tem a dizer. Então, por isso que eu falei, se você tá certo a respeito de um ponto, se você tem a consciência limpa que o que você fez era o certo, era o correto, já é meio caminho andado, mas você precisa ter os outros 50%, desenvolver a sua habilidade de comunicação, de ser assertivo, de se posicionar, para conseguir, entre aspas, vamos dizer assim, vencer a discussão, né? Ou mostrar que o seu ponto tá certo. O quão frustrante é você saber que você tá certo, mas você não conseguir se defender. Você não ter, talvez, provas, não ter evidências e argumentos lógicos que possam confirmar que o que você está falando está certo. Então entendam que é muito importante isso. Não se deixe engolir pela situação, por mais difícil, por mais desconfortável que ela possa parecer. Porque, por exemplo, eu poderia ter ficado nervosa, é óbvio que em algum nível eu tava, de conversar com essas pessoas, afinal... Eu estava submissa naquela situação a elas. Porém, é muito importante que você mantenha calma. E, aliás, esse é outro tópico que eu ia comentar com vocês. A questão da inteligência emocional. Antes de eu comentar sobre esse tópico, se vocês quiserem que eu fale mais sobre comunicação assertiva, a importância de se defender com o uso das palavras, argumentação, comentem nos comentários que aí eu trago mais vídeos sobre esse tema. Mas voltando. Inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É a capacidade de se adaptar a diferentes contextos, diferentes ambientes. É muito
muito mais do que apenas controlar suas emoções, dominar suas emoções. É você primeiro entender o que você tá sentindo, por que você tá sentindo e como utilizar essa emoção que você tá sentindo ao seu favor em vez de contra você. Por exemplo, o que seria um exemplo de uma pessoa que não tem inteligência emocional no exemplo que eu trouxe a respeito da situação que eu vivenciei? Essa pessoa se descontrolar, ficar com raiva e começar a bater boca com essas pessoas. Não seria um movimento inteligente da minha parte, concordam? Então, naquele caso, naquele contexto específico, ter inteligência emocional era ficar ouvindo e ponderar com calma tudo que eu tinha que pontuar para me defender. Em outro contexto, talvez você precise levantar um pouco a voz, talvez você precise ser mais enfático. Então, tudo depende. Se você tá numa posição em que você é contratado, por exemplo, talvez você não consiga gritar com o seu chefe. E isso vai te trazer consequências ruins. Então, a gente tem que entender que tudo depende do contexto. Pra gente ser inteligente emocional, a gente tem que estar adaptado ao contexto em que a gente está e saber utilizar a nossa emoção ao nosso favor. Por exemplo, no caso, eu tava sentindo raiva, mas em vez de eu usar essa raiva de um modo explosivo pra brigar, pra xingar, que era o que eu queria fazer no fundo, eu me mantive calma e utilizei essa raiva como uma força que me motivava a me posicionar e me defender, mais uma vez, de uma maneira cordial. Então é isso que você precisa fazer nessas situações em que você precisa se defender e se posicionar. Utilizar a emoção que você está sentindo de uma forma que seja inteligente. Mais uma vez, talvez você tenha uma outra situação em que você precisa se defender de uma forma mais enfática. Vamos dizer que alguém tá fazendo bullying com você. Talvez não seja necessário revidar o bullying, mas talvez você precise ser um pouco mais enfático na sua colocação para que a outra pessoa comece a te respeitar. Então, nesse caso, é importante que você utilize essa emoção que você tá sentindo para ser enfático. Entende o que eu tô falando? Outro ponto da inteligência emocional é você não se desesperar com as situações que acontecem com você. Por exemplo, quando me chamaram pra sala de reunião, óbvio que eu fiquei nervosa. Tipo, eu não sabia o que ia acontecer, entende? Então a gente tem aquela ansiedade, aquela taquicardia muitas vezes, e a gente não pode deixar a gente ser controlado por essas emoções, porque elas podem atrapalhar o nosso fluxo de pensamento, que é importante para que a gente consiga argumentar bem. Entende? Então isso acontece muito com pessoas que não sabem se defender e se posicionar. Por elas estarem nervosas, elas não conseguem encontrar as palavras certas para que a defesa delas seja contundente. E isso é uma tristeza, porque como eu disse, muitas vezes essas pessoas estão certas na situação, mas elas estão tão nervosas, tão aflitas com o que está acontecendo, que elas não conseguem expressar em palavras de forma racional o que elas estão sentindo, o que elas pensam, qual foi a real situação que aconteceu. Então é muito importante que você mantenha o controle, respire fundo, se centre, saiba que se você tá certo, né, que você tá certo, mantenha clareza mental nesses tempos. E deixe a preocupação de lado, foque em ser racional no momento de uma conversa importante, no momento em que você precisa se defender. A mesma coisa acontece em situações, por exemplo, de perigo. Você não pode, numa situação de perigo, entrar em desespero, sair gritando, correndo. Não, o que você faz? Você vira racional. Eu lembrei de uma história muito engraçada. Na minha família, eu tenho tias, né? Então, uma vez, meu primo, eu não sei porque eu não era nascida, mas enfim, meu primo uma vez caiu de um brinquedo e bateu a cabeça e ficou estatelado no chão. E a minha tia, mãe dele, viu a situação e em vez de fazer alguma coisa, ela simplesmente congelou. O que não é uma boa coisa pra se fazer quando alguém precisa de ajuda. No caso, meu primo precisava de ajuda porque ele tava estatelado no chão, né? E alguém precisava ajudar ele. E no caso, quem ajudou ele foi a minha mãe, levou ele pro hospital e a minha tia ficou lá, tipo, em estado de paralisia, assim, né? E isso acontece com algumas pessoas, porque muitas vezes quando a gente se defronta com situações estressantes, a gente pode entrar no modo luta ou fuga, né? Então, ou você vira reativo, ou você congela, né? Muitas pessoas entram nesse estado de congelamento. Porém, obviamente, esse não é o ideal para lidar com uma situação, e muito menos a questão da explosão, dependendo do contexto em que você está. Então, mais uma vez, imagina se batesse de boca com aquelas pessoas, né? Se eu, na sala de reunião, batesse de boca. Ia criar uma situação muito catastrófica. Então, é importante que você consiga manter a calma e desenvolva a sua inteligência emocional. Se vocês quiserem mais vídeos sobre esse tema também, comentem aí nos comentários. E é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Confira se você está inscrito no canal, mande esse vídeo para algum amigo, curta. Eu faço esses vídeos com muito carinho para vocês. E é isso, espero que tenham gostado. Um beijo!